Olá galera do canal Desenhar Arte, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Gente, vou mostrar para vocês numa série de 3 vídeos dicas muito importantes para vocês melhorar a pintura de vocês, certo? Então vou mostrar o processo desde a reprodução fotográfica, que é esse dessa primeira aula que vocês vão assistir hoje, certo? Então a reprodução. O que é a reprodução fotográfica? A reprodução fotográfica consiste em você pegar uma foto e tentar transferir ela para a tela com os mínimos detalhes. Então esse é o processo que eu fiz durante minha vida quase toda na pintura, tá certo? Então esse foi o processo que eu passei, que eu digo assim que foi de muito sofrimento. Por quê? Porque quando eu iniciei, eu queria fazer isso aqui, queria pegar a fotografia e transformar numa pintura. É uma pintura sofrida, porque você fica refém da fotografia. Então, eu vou dar dicas nesses vídeos para vocês, que vai servir para vocês aprender a se libertar um pouco da fotografia. Mas nesse primeiro vídeo de hoje, vocês vão ver o passo a passo que eu vou fazer aqui para reproduzir essa fotografia. Beleza, pessoal? Então, eu vou trabalhar uma telinha de 16 por 24, 18 por 24, aliás. E a referência fotográfica é do nosso amigo Aldo Costa, esse grande artista plástico goiano. Beleza? Então sejam bem-vindos, assista a aula até o final, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. E vem aí as 2 próximas aulas, que vai ser a interpretação através do desenho e a pintura em si, com a leitura nova da fotografia. Vem comigo! Olá amigos do canal Desenhar Arte, tudo bem com vocês? Então, vamos tentar reproduzir essa imagem para aqui, para a nossa tela. Nós temos uma tela 18 por 24 e aqui a gente tem uma fotografia do fotógrafo Aldo Costa. Vou deixar o Instagram do Aldo Costa aí, é um grande fotógrafo e artista plástico. Tem belos quadros também, vocês podem admirar as obras dele, tá joia? Então dá uma força lá pro Aldo Costa e curta o Instagram, as fotos dele. Maravilhosa para pintar. Então vamos lá. Aqui agora, nesse primeiro momento, eu vou tratando de reproduzir a foto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer minha foto, deixar ela num tamanho bom e aí procurar uma tela que se encaixe nesse formato. Então, essa 18 por 24 dá mais ou menos a proporção da tela. Bom, vou começar o risco pegando os traços principais. Então, vamos começar por esse risco da base da casa. Ele pega aqui embaixo e vai do outro lado. Olha, veja que tem uma inclinação. Aqui vai ter um pouco da calçada. Certo? Então, olha, se você perceber, a casinha pega do meio para trás. Então, vamos colocar mais ela quase que no meio aqui, assim, ó. A casinha. A altura dela, olha, é no meio da foto, mais ou menos aqui. Eu creio que aqui tá legal. Vamos traçar. Essa casa vai toda na perspectiva, vai toda para lá, ó. Então a perspectiva do telhado, ó, vem para cá. Perspectiva da altura das portas. E a perspectiva do muro. Então veja que é tudo se direcionando para o lado direito. Vamos dar um corte aqui na casa. Vamos achar a primeira porta. Então veja que, se tratando de reproduzir, eu estou reproduzindo com lápis, com giz carvão. E depois a gente vai pintar em óleo sobre tela. Então, a porta, a janela, é uma composição bem simples. Certo? Então estou reproduzindo o que eu estou vendo. Então, veja, reproduzir a fotografia de acordo com minha referência. Então, aqui vai ter uma reprodução de uma fotografia. Vou colocar uma paleta bem básica aqui para a gente trabalhar.
para poder a gente transformar essa fotografia em pintura. Então, essa leitura que eu estou fazendo é da fotografia. Reproduzir ela do mesmo jeito que eu estou vendo ela aqui. Falta só alguns detalhes aqui, por exemplo, alguma vegetaçãozinha aqui por trás. Mas veja que o risco básico eu consegui. Tem também a sombra do chão aqui que eu já posso projetar aqui, ó. Pega na parede. Então são detalhes que você vai vendo. Então, ó, tudo isso aqui vai ser área de sombra. Vai ter a sombra do muro, tem a sombra do telhado. Então, veja que a luz vem do lado direito. É uma fotografia muito interessante para se trabalhar a pintura, porque ela tem uma luz e uma sombra bem definida, tá certo? Então, agora eu vou dar mais uma inclinaçãozinha aqui e vamos colocar nossa paleta. Vou tirar a fotografia, vou colocar a fotografia aí nos cards para vocês acompanhar e vocês verem aí como ficou o resultado, tá certo? Porque se eu for enquadrar a fotografia aqui, a gente vai perder espaço de tela, espaço do monitor. Então, o interessante para vocês é vocês verem aqui a nossa tela e a nossa paleta. Eu vou colocar a paleta do arco-íris, que eu costumo dizer que são com as cores do círculo cromático, que é o amarelo, fechando nossa paleta com o verde. Então veja que são as cores que estão lá no arco-íris, no círculo cromático. As cores do croma, com elas vocês reproduzem qualquer tipo de pintura que vocês quiserem. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos apagar esse risco aqui, ó. Passa um paninho assim, deixa só a mancha. Não pode também apagar demais não, senão some tudo. E aí agora eu vou trabalhar só com EcoSolve nessa primeira parte aqui. Só um EcoSolve bem diluído. Vou dar uma acendida aqui para vocês. Então, agora eu vou pegar o pincel de cerdas número 16811 da Tigre e vou trabalhar uma aguada, uma espécie de underpaint, uma aguada com a tinta bem diluída, sem usar o branco, certo? Então, olha, a casa ela tem uma força vibrante do amarelo aqui. Essa underpaint, ela serve para queimar a tela, para tirar o branco da tela. Bom, então nesse momento aqui a gente finaliza a underpaint, ou seja, a primeira camada, a camada diluída, e aí a gente tentou trazer a temperatura, ou seja, esse primeiro momento a gente tenta só captar a mesma temperatura que está na fotografia, claro que dando uma esquentadinha um pouco mais, porque a fotografia ficou um pouco apagada.
mas na fotografia de referência vocês vão ver que a foto tem um pouco mais de cor, tá certo? Então, olha, agora depois da underpoint eu vou limpar a paleta e aí a gente vai esperar 15 minutinhos e a gente vai começar a dar tinta gorda, fazer o acabamento da tela. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou pegar um pincel número 12 da linha 811, também da Tigre. Ainda vou continuar com um pincel grosso, pincel de ataque, como diz a história, porque eu não vou fazer acabamento agora. Então, vou trabalhar com esse pincel e vou tentar dar a tinta bem gorda aqui, bastante encorpada, aqui nessas áreas de luz, principalmente, para poder ficar com textura. Tá certo, pessoal? Então, as cores vão ser as mesmas, só acrescentei o branco. E aí a gente começa. Sempre eu indico você começar sempre pelo lugar que você tem mais luz na tela. Então, vamos começar por aqui, ó. É um branco amarelado. Carrega o pincel de tinta. Se lembra, pintar com tinta é bem mais fácil. Não vai com aquela coisa de trabalhar com pincel sem tinta não, tá certo? Olha, tem que ter tinta nas cerdas do pincel. Vou botar mais branco. Nesse momento eu já mudo o meu secante, já coloco agora o secante meio a meio, ou seja, metade óleo, metade EcoSolve. É isso aqui, aliás. Metade óleo, metade EcoSolve, tá certo? Então vamos lá, agora atacar a tela, começar a dar textura na tela. Eu gosto de utilizar o pincel maior porque vai ficando a tela bastante empastada. Agora vamos para a sombra, mesma cor, bota mais amarelo e mais violeta. Um pouquinho de laranja, mais amarelo, um pouco mais de amarelo. Agora sim.
Então, pessoal, agora eu vou fazer um pouco de céu. Veja que eu já coloquei as cores da minha leitura da fotografia, tentando reproduzir com o máximo de fidelidade a fotografia. Agora eu vou para o céu. Veja que eu pinto primeiro todas as aves para poder ir para o céu, porque agora eu vou pintando o céu e fazendo furos na árvore. Isso deixa a pintura um pouco mais artística, não fica aquela árvore travada. Outra grande dica que eu deixo para vocês é nunca pintem o céu antes de pintar as árvores, certo? Ou seja, pintar tudo isso aqui de céu para depois você vir fazendo a árvore. Por quê? Porque se você pintar o céu de azul com branco, o branco não vai deixar a árvore ficar com essa tonalidade, com essas transparências que aparecem aqui no meio dos verdes, tá certo? Então essa é uma dica bem especial para vocês. Vamos lá, branco, azul, cobalto. Tá um pouquinho do ultramar também. Virar o pincel para eliminar as sujeiras aqui. E fazer tinta. Agora eu vou pegar um pincel número 4 da Tigre, linha 141, um pincel de acabamento, para mim ir colocando alguns detalhes que eu queira agora fazer na casa, tá certo? Na casa, no calçamento, alguns acessórios. Por enquanto aqui a gente só tem a unidade. Vamos colocar um pouco de diversidade nessa tela. Então, pessoal, veja que eu estou tentando reproduzir a fotografia com o máximo de fidelidade nos detalhes. Então, eu estou pensando aqui no o pensamento meu de quando eu iniciei a pintura em óleo sobre tela. Então, quando eu iniciei pintando, eu queria fazer todo um matinho, toda calçadinha, tudo aqui eu queria fazer. Tudo que tinha na fotografia eu fazia, tentava fazer pelo menos, né? E isso é o reflexo do pintor, que ele pinta com a referência, fazendo dela uma cópia fiel, tentando deixar o mais perto possível. Então ele está reproduzindo a fotografia. Então esse é o processo que o pintor iniciante faz. Então espero que vocês tenham gostado aí dessa demonstração que eu fiz aqui, tá certo? Essa demonstração vai servir para vocês comparar. No próximo vídeo eu vou vir com a interpretação, ou seja,
vocês vão entender como o processo da cópia que eu fiz aqui, da reprodução, e aí vocês vão entender como interpretar, como tentar interpretar essa mesma fotografia e deixar ela com um ar mais poético, com um ar mais artístico, tá certo? Então, essa pintura aqui foi a reprodução. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para receber sempre novidades que a gente vai estar postando aqui. Certo, pessoal? Então, valeu aí. Obrigado pela presença aí e fique com Deus. Até o próximo vídeo.